Indicações para a leitura. Para quem tiver fôlego e coragem, há 2 livros importantes a respeito da ideia de educação entre os gregos, de onde veio a nossa, através de Roma, e sobre a educação na Antiguidade Clássica. Um é o Paideia, a formação do homem grego, de Verne Jacques Herder, e o outro, a história da educação na Antiguidade, de Henri Irineu Marrou, Herder e Dulce. Ainda sobre história da educação, e editora pedagógica e universitária, publicou Educação e Sociedade na Primeira República. Trata-se de um estudo sobre a educação brasileira, escrito por Jorge Nagel. Finalmente, um livro simples e muito útil é a História da Pedagogia, publicado pela CIA, editora nacional, escrito por René Hubert. Quem quiser conhecer o pensamento de um dos principais educadores brasileiros, deve ler os trabalhos de Fernando de Azevedo, publicados pela Melhoramento e pela Editora Nacional. Leia especialmente a Educação na Encruzilhada e Novos Caminhos e Novos Fins. Vale a pena ler também a sua Sociologia da Educação. Ainda sobre a abordagem sociológica da educação, existem alguns livros que são coletâneas de vários autores. Um deles, publicado há algum tempo, mas ainda atual, é Educação e Sociedade, organizado por Luiz Pereira e Maria Alice Forasti, e publicado pela CIA, Editora Nacional. Alguns artigos históricos sobre a educação, a sociedade e a cultura, como o Mundo do Caim, foram reunidos neste livro. A mesma editora tem uma longa série de livros sobre educação. Vale a pena ler Democracia e Educação, de John Dewey, um dos livros essenciais para se compreender o movimento da Escola Nova no Brasil. De modo geral, todos os livros de Anísio Teixeira, outro educador dos tempos de renovação da pedagogia no Brasil, podem ser lidos. São também publicados pela mesma editora. A editora Vozes tem uma das melhores coleções de livros sobre educação. Trata-se de Educação e Tempo Presente. Destaco dela os 3 livros de Pierre Furter, Educação e Reflexão, Educação e Vida e Educação Permanente e Desenvolvimento Cultural. Na mesma linha de pensamento, existe o Educação e Ideologia, de Sinésio Vacheto. 2 outros livros de leitura simples e de um bom poder de explicação de questões básicas de educação em nosso tempo são Fenomenologia da Educação, do argentino Gustavo Sirigliano, e Pedagogia de Nosso Tempo, de Ricardo Nassif. Outra abordagem sociológica da educação brasileira foi realizada por Ângelo Domingos Salvador, em Cultura e Educação Brasileira. Resta ainda, da coleção, o desafiante estudo de Ivan Illich, Sociedade Sem Escolas, da mesma editora. Há um pequeno livro bastante útil, escrito por Susana Albornoz Stein, por uma educação libertadora. Alguns estudos sobre a Universidade Brasileira, a Universidade Temporã, publicado pela editora Civilização Brasileira, de Luiz Antônio Cunha, de quem todos os outros livros podem ser lidos sem custo e com um grande proveito, especialmente Educação e Desenvolvimento Social no Brasil. A Universidade Brasileira em Busca de Sua Identidade, de Maria de Lourdes de Fázero, publicado pela mesma coleção Educação e Tempo Presente, da Vozes. Sobre o movimento estudantil, além de seus próprios escritos, há uma pesquisa que não pode deixar de ser lida. É o estudo de José Augusto Villon Albuquerque, Movimento Estudantil e Consciência Social na América Latina, publicado pela Paz e Terra. Sobre questões relativas à educação e ideologia, entre os livros mais recentes, quero destacar 3.
Prática Educativa e Sociedade, de Jefferson Pereira Ramalho, da editora Zahar. Ideologia e Hegemonia, de Nilvênio Junqueira Paoli, da editora Cortei. E, finalmente, Paulo Freire e o Nacionalismo Desenvolvimentista, de Vanilda Paiva, publicado pela Civilização Brasileira. De modo geral, são muito úteis e cobrem uma ampla gama de questões os livros recentemente publicados pela editora Cortei, antiga Cortei e Moraes. Esta editora tem lançado a cada mês estudos recentes sobre questões concretas da educação brasileira. Dentro da linha em que a educação foi discutida aqui, há muitos outros livros. 3 de acesso fácil foram escritos por Pedro Benjamin Garcia, Educação, Modernização ou Dependência, por Cláudio L. Salvo, Escola e Trabalho, e por Maria Tereza Midelkoff, Uma Escola para o Povo. O primeiro é da livraria Francisco Alves e os 2 últimos da Brasiliense. Lauro de Oliveira Lima tem vários livros publicados e todos eles são introduções desafiadoras às questões quentes da educação no Brasil. Ler pelo menos O Impacto na Educação, da Vozes, Tecnologia, Educação e Democracia, da Civilização Brasileira, e Escola no Futuro, da editora Encontro. Absolutamente essencial é o livro de Dermeval Saviani, Educação Brasileira, Estrutura e Sistema, da editora Saraiva. A mesma editora brasiliense acaba de lançar, talvez, o mais inteligente e também o mais motivante e desafiador livro sobre educação, para quem queira fazer sobre ela uma leitura de introdução crítica. Trata-se de Cuidado, Escola. Cuidado, Escola, escrito pela equipe do Instituto de Desenvolvimento e Ação Cultural, fundado por Paulo Freire. Há uma série de livros a respeito da educação popular e, entre eles, é indispensável a leitura de pelo menos alguns livros de Paulo Freire. Os 2 primeiros, Educação como Prática da Liberdade, editado pela Paz e Terra, e Pedagogia do Oprimido, da mesma editora. Entre os mais recentes, Não Perder, Cartas de Guiné-Bissau, outras cartas de Paulo Freire estão em A Questão Política da Educação Popular, que editei pela Brasiliense. Ler ainda o excelente Educação Popular e Conscientização, da Vozes, escrito pelo uruguaio Júlio Barreiro. Não perder ainda Vivendo e Aprendendo, da equipe do IDAC, e publicado pela Brasiliense, sobre a própria história da educação popular no Brasil. É importante ler Educação Popular e Educação de Adultos, de Vanilda Pereira Paiva, editado pela Loyola. Estado e Educação Popular, de Celso Rui Beziel, da Pioneira. E, finalmente, Política e Educação Popular, de Silva Maria Manfredi, publicado pela Símbolo. Até aqui, falei apenas sobre livros de História e Crítica Sociológica da Educação, mas sobre questões de pedagogia e de psicologia aplicada à educação, existe uma relação bastante maior entre os livros de acesso mais fácil, estão todos os publicados pela CIA, Editora Nacional. Vale a pena procurar também uma entre outras revistas especializadas, como a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, publicada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério da Educação e Cultura. O próprio MEC edita ainda uma outra revista importante, Educação. Revistas sobre educação existem muitas. Uma abordagem sociológica está em Educação e Sociedade, o SED, distribuída pela editora Cortei. Em outra direção, dirigida ao professor, existe Sala de Aula, publicada pelo Centro de Estudos Anísio Teixeira. Biografia. Carlos Rodrigues Brandão nasceu no Rio de Janeiro
em 14 de abril de 1940. Desde 1963, trabalha com grupos e movimentos de educação popular, prática que iniciou no movimento de educação de base e que hoje continua através do Centro de Estudos de Educação e Sociedade, SED, e do Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CET. É antropólogo e trabalha no Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Campinas, Unicamp. Lecionou na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Católica de Goiás. Tem alguns livros publicados nas áreas de cultura popular e de educação popular. Na primeira, Cavalhadas de Sirenópolis, O Divino, o Santo e a Senhora, Peões, Pretos e Congos, A Folha de Reis, de Marta Messi, Deus te salve, Casa Santa, Plantar, Colher, Comer, um estudo sobre o campesinato goiano. Pela Brasiliense publicou Os Deuses do Povo. Na segunda área, editou também pela Brasiliense a Questão Política da Educação Popular e prepara a Questão Política do Saber Popular. Prepara também mais 2 livros para a coleção Primeiro Passos, O que é Religião, com Rubem Alves, e O que é Folclore. Caro leitor, as opiniões expressas neste livro são as do autor. Podem não ser as suas. Caso você ache que vale a pena escrever um outro livro sobre o mesmo tema, nós estamos dispostos a estudar sua publicação com o mesmo título, como Segunda Visão, coleção Primeiros Passos. Obrigada, e aqui finalizamos, a leitura do livro O que é Educação, de Carlos Rodrigues Brandão.